Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Sete Sistemas. Dessa vez estamos falando sobre nossa ferramenta de projetos. E continuando com nossos projetos, agora a gente vai fazer um comando insert dentro de uma tabela do nosso banco de dados. Vamos declarar o nosso comando, vou chamar de meu insert do tipo SQL command, novo SQL command. E para que a gente sempre se lembre, né, para não cair no esquecimento, já a nossa linha excluída da memória. Para a gente montar um insert bem simples aqui, eu vou fazer um insert na nossa tabela aqui no SQL Server, categoria cliente. É uma tabela extremamente simples, ela tem apenas dois campos, código, categoria cliente e nome. Vou fazer um insert para essa tabela aqui, para que a gente possa utilizar de exemplo. Então vamos lá, meu insert.command text. Então insert into categoria cliente, continuar na próxima linha aqui, nos campos código, categoria cliente e nome, acho que nome não é o nome do campo, nome. Montar nosso insert normal, né? Valores, ou seja, values, agora dois pontinhos, código, categoria cliente, para dizer que temos um parâmetro com esse nome, né? Código categoria cliente. Faltou uma vírgula aqui. E nome. Nosso insert aqui está montado. Inserir na categoria cliente, nos campos código, categoria cliente e nome, o que tiver dentro dos parâmetros código, categoria cliente e nome. Vamos lá. Meu insert parâmetro, para dizer o que vai para os parâmetros. No parâmetro código, categoria cliente, vou mandar um valor inteiro. Código 1, já para o nosso parâmetro nome, vou mandar um string dizendo cliente bom. E aqui tem uma diferença com relação ao select. Se você assistiu o vídeo lá do select, viu que eu utilizei open quando era um select. Por que open? Para ele abrir abrir um comando de informações, abrir um conjunto de registros, para ele carregar informações em tela. Porém, quando eu vou usar insert, delete ou update, eu vou usar exec SQL. E também tem mais um pequeno grande detalhe aqui. Quando a gente vai fazer um insert, delete ou update, ou seja, comandos que vão
vão alterar informações no banco de dados. O select eu só busco a informação e carrego para a memória. Agora, quando eu faço um insert, um delete ou um update, eu estou alterando as informações que tem no banco. Além do exec.sql, eu tenho que ter duas coisas mais aqui. SQL command start transaction e SQL command commit. Que isso aqui representa? O início e o final de uma transação. O que quer dizer isso? O que é uma transação? Uma transação nada mais é, falando em termos o mais simples possível, é uma sequência de comandos no meu banco de dados que eu executo de forma indivisível. Eu não posso dividir. Ou eu executo tudo, ou eu não executo nada. Por que isso? Isso é para garantir a integridade das informações que você está gravando no banco de dados. Vamos pensar que você está gravando uma venda, tá? E que você tenha duas tabelas. Uma tabela chamada venda e uma tabela chamada produto da venda. E digamos que, então, primeiro você faça o insert na tabela venda e depois você faz o insert dos itens. Item 1 na tabela produtos da venda, item 2, item 3, item 4, item 5. E digamos que nesse meio tempo aí, quando você estava gravando o item de número 2 da tabela produtos da venda, ocorreu algum erro. Algum erro qualquer que impedisse a gravação do registro. Violação de chave, tamanho de campo incompatível, tipo de dado incompatível, qualquer erro que impeça de gravar aquele registro do segundo produto da sua venda. Se eu não estivesse dentro de uma transação, o que ia acontecer? Ele ia gravar uma venda, ia gravar o item 1, ia gravar o item 3, ia gravar o item 4, ia gravar o item 5. Então eu ia ter gravado no meu banco de dados uma informação inconsistente. Eu ia ter uma venda inconsistente gravada no meu banco de dados. Quando eu uso uma transação, eu garanto que só vai ser gravada a venda e o item 1, 3, 4 e 5 se eu também conseguir gravar aquele item número 2. Então, na prática, fora de uma transação, eu já dei o exemplo. Então, dentro de uma transação, gravei a venda, o registro da venda, gravei o item 1, deu certo. Gravei o item 2. No momento que eu tentei gravar o item 2, deu o mesmo erro. O que o banco de dados vai fazer se ele estiver dentro de uma transação? Opa, peraí, não consegui gravar o item número 2. Então, eu tenho que dar o rollback, né? Ou seja, desfazer os comandos que eu rodei anteriormente. Ou seja, aquele item 1 que foi inserido não vai ser mais inserido e o registro da venda não vai ser mais inserido também. Então, acaba que o conceito de transação aqui, ou seja, iniciar uma transação e comitar, é o que vai garantir que todas as informações vão ser gravadas de forma consistente no banco de dados. Aqui no nosso caso, a gente está fazendo um insert simples em uma única tabela. Mas eu poderia estar gravando aqui numa tabela venda, que tivesse uma tabela filha chamada produtos da venda, uma outra tabela filha chamada parcelas da venda, outra chamada tributação do item da venda, e eu tivesse que garantir que todas essas tabelas fossem gravadas. Eu teria que garantir a consistência da gravação de cada venda dessa que grava em todas essas várias tabelas. Como é que eu faria então? Eu colocaria lá o Start Transaction, os vários exec.sql um após o outro, né? Gravando a minha venda, depois gravando meus itens, depois gravando minha parcela. E ao final do exec.sql de todos os comandos insert, aí sim eu ia dar o commit com uma mensagem no final lá, venda gravada com sucesso, por exemplo. Certo? No nosso caso aqui, a gente só vai executar aqui para conseguir visualizar o resultado do nosso insert.
lá, executar. Identificador não declarado. Deixa eu pedir desculpa para vocês aqui, tá? Esse aqui é sql.connection, não command, connection. Por isso que deu erro aqui, tá? Vamos lá, executar de novo. Executar. Compilação concluída com sucesso. E como executou tudo isso aqui em sequência, e o nosso iniciou nossa transação aqui, executou o exec.sql e o commit aqui, é para a gente ter lá no nosso banco agora um registro. Código categoria cliente 1, nome cliente bom. Certinho? Vamos agora fazer um insert de um segundo registro aqui. Vou inserir um segundo registro. Daí eu vou mudar aqui o código categoria para 2 e um cliente em débito. E vamos executar de novo. O que vai acontecer lá no nosso banco de dados? Agora a gente tem 2 registros. Então, pessoal, estrutura simples de um insert no banco de dados. Declarei o nosso comando SQL, informei para o nosso projeto que eu vou utilizar um comando SQL, defini o texto do nosso comando SQL com seus 2 parâmetros, indiquei aqui para os nossos 2 parâmetros qual a informação que ele recebeu, qual o tipo e a informação que ele recebeu, o tipo e a informação que ele recebeu, e iniciei a nossa transação para poder efetuar a gravação do registro. Aqui eu efetivamente executei o nosso comando SQL e aqui eu comitei. Eu poderia ter colocado uma mensagem aqui também, tá? Categoria de cliente gravada com sucesso. Daí ele iria retornar para nós uma mensagem aqui no momento que ele comitou a transação. Olha lá, categoria de cliente gravada com sucesso. E aqui ao final, para que nosso comando SQL não ficasse em memória, meu insert.free. Isso aqui limpou ele da memória. Correto, pessoal? Essa aqui é a estrutura básica. Próximos vídeos aí nós vamos avançar um pouquinho mais. Por hora, muitíssimo obrigado a quem assistiu e até o próximo.